Então, assim, a minha trajetória, né, no Kodály, assim, com o método Kodály, quando na faculdade, quando eu fiz faculdade, a gente via, né, a respeito dos métodos ativos, e assim, via bem por cima, pouca coisa. E naquela época eu quase não, sim, não conheci muita coisa, né, desse método, de como que é, dos métodos ativos de forma geral. E foi em 2017, né, em julho, quando o Ian Guest veio ministrar um curso aqui em Goiânia, e era um curso de harmonia, e juntamente com o curso de harmonia, ele também estava falando a respeito do método Kodály. De manhã ele falava de harmonia e improvisação, né, criação musical, e à tarde ele falava do Kodály. Mas eu tinha matriculado só nesse curso de harmonia. Eu não conhecia também, não, ele não, o Ian Guest. E aí o Levi, que foi o professor na época que trouxe o Ian, ele falou, ó, Silvio, você quer fazer esse curso também à tarde? Se você quiser fazer, você pode fazer também. Aí, aí ele falou assim, não, se você quiser fazer esse, a gente pode, não vou nem te cobrar, não. Você vai fazer só pelo preço que você está fazendo de manhã mesmo também, incluso. Seria uma promoção, né? Aí eu falei, vai, tá bom, vamos conhecer então. Aí eu lembro, assim, muito bem que ele estava solfejando, um tanto de música, né, Ian e tal, na aula, e falando muito de tocar de ouvido. E o que acontece? Eu já era músico profissional, já tocava, já tinha feito meu curso superior, já dava aula. Aí eu pensei, mas tocar de ouvido, eu já toco de ouvido, né? Já sei tocar, o que esse cara tá falando aí, né? E não dei muita moral, não, assim, na hora lá, mas eu não falei nada, fiquei só pensando, né? Eu disse, não, tá bom, vamos ver o que esse cara tá dizendo. Aí tal, ele foi explicando, falando, né, as coisas assim, bem diferentes do que a gente costumava ver nos cursos de harmonia tradicional, né? Por um viés assim totalmente diferente, e aquilo me chamou a atenção. Que eu estava percebendo que ele estava falando de tocar de ouvido, mas de tocar por uma consciência, né? Pelo ouvido consciente, um ouvido inteligente. Inteligente, mas isso está bem diferente do que eu estava imaginando que fosse, né? E ele falando, e tocava em vários tons no piano, e solfejava as músicas. E eu, rapaz, esse negócio tá muito interessante, né? E aí eu fiquei muito empolgado na época para conhecer, para saber como é que era aquilo que ele estava explicando, que era uma coisa muito nova para mim, né? E eu perguntava na aula e tal, e fazia algumas coisas lá, e aí ele falou o seguinte, né? O Levi me chamou, que era o professor, convidou ele, falou assim, Silvio Ian disse que acha quer que você monte um grupo de estudos para a próxima vez que ele voltar, poder trabalhar esse grupo de estudos. Aí eu fiquei assim, surpreso, né, e feliz também com aquela proposta. E eu já estava muito assim querendo entender o método. E eu lembro que ele falou assim para mim, eu falei assim, Ian, você podia me ensinar isso daí, me dar umas aulas disso daí, né? Aí eu lembro que ele falou assim, não, Silvio, isso aí, rapaz, tu vai treinando, você vai praticando, você já é musicalizado, você vai treinando, isso é igual andar de bicicleta. Eu falei, rapaz, então tá, né? E também, às vezes, eu perguntei para ele assim, como é que é isso no instrumento? Ele falou, não, o instrumento é visceral. Isso aí você vai... Eu fiquei assim, meio sem chão, né? Na época, como é que esse cara fala um negócio desse, né? Como é que é isso, né? E a partir daquele momento, eu comecei a estudar a técnica em si, né? O solfejo, né? Fazendo alguns estudos e tendo a orientação dele também, do Ian Guest, por e-mail. E eu lembro que tinha uns 333 exercícios, que é do Kodály, né?
E aí eu falei assim, não, vou solfejar esses 333 exercícios. Fiquei tão empolgado, solfejei eles tudo numa sentada, solfejei todos os 333 exercícios dele, né? E continuei sem saber solfejar, né? Eu falei, nossa, o que é isso, né? Esse negócio tá muito... Como é que é isso? Aí eu lembro que eu encontrei um livro em Brasília que fala de solfejo, né? Método Kodai, solfejo. Aí eu liguei para o Ian e falei assim, Ian, eu estou querendo comprar um livro aqui para aprender a solfejar, ele ensina todas as coisas aqui. Aí ele falou assim, bem firme, né? Ó, de mim você não vai ter consentimento para comprar livro de solfejo, que não se aprende a solfejar por livros. Eu falei assim, rapaz, então, como é que é isso, né? Eu lembro que eu comprei o livro, mesmo assim eu paguei lá quase R$ 300 no livro, um livro bem grosso. E realmente não aprendi a solfejar por aquele livro, né? Porque não se aprende mesmo. Aprendi, sim, na prática que não aprende a solfejar por livros. Então, eu comecei a exercitar o solfejo e lembrei de uma palavra, isso está também muito o Kodai, que o Kodai ele fala que a música, né, ela tem uma similaridade com a língua falada. Aí eu comecei a pesquisar a respeito da aquisição da linguagem. Pesquisei vários autores que falam aquisição da linguagem, a linguagem mesmo, a língua materna, né? E aí eu vi, assim, que pode-se aprender a música como a língua materna. Ali pegando os intervalos como se fossem palavras. E quando você conecta um intervalo ao outro, né? Você tem, então, uma frase. Da mesma forma que se tem uma frase na língua materna da gente, que a gente fala. E isso foi uma descoberta muito importante para mim, eu examinando dessa forma, né, dentro desses ensinos do método Kodai. E uma coisa bem interessante que eu comecei a solfejar e praticar, porque o Ian sempre falava assim para mim, que o instrumento e o canto são universos bem diferentes. A gente aprende a prática do solfejo, né, leva à prática instrumental. Isso é uma coisa que para mim, sim, não fazia muito sentido. Não, mas tem que praticar, tem que tocar, como é que é isso, né? E eu tive uma surpresa, assim, uma felicidade muito grande, porque eu lembro que eu solfejei uma música inteira, sem ler a partitura, escutando a música, né? Escutando a música, voltando ela várias vezes, às vezes colocava um pouco mais lento, mas solfejei a música inteira, né? Com esse solfejo relativo. E daí eu fui para o sax tocar a música e eu fiquei, sim, muito surpreso e uma felicidade muito grande, porque eu fui para o instrumento e toquei a música. Aquilo para mim foi maravilhoso, foi uma coisa assim que eu nunca tinha experimentado antes, né? Uma felicidade, um prazer assim que só quem passa por aquilo, experimenta, experiencia, que pode dizer como que é tão gratificante, né? O trabalho que eu tive foi de solfejar a música, de ganhar essa consciência dos intervalos, e depois eu fui para o instrumento e toquei, de primeira vez. Não li partitura, não li, assim, e independia também o tom, a armadura, o clave, porque eu, na verdade, não estava nem lendo, né, a partitura. Então, assim, essa é a minha experiência com esse método, né? Com essa técnica, né, do solfejo relativo. E cada dia, assim como acontece na nossa língua materna, a gente sempre pode aprender línguas, palavras novas, né? E também não é diferente com essa língua musical, né? E também, assim, eu estou aprendendo, cada dia aprendendo mais, e hoje eu tenho uma satisfação muito grande, assim, de
não ficar ali horas e horas no instrumento, treinando uma música. Eu escuto a música ou pego a partitura da música, solfejo a música, tenho consciência clara do que é cada nota, onde vai encaixar cada nota, antes de tocar, que é o que o Kodály diz, né? Ele fala assim que o nosso objetivo é levar o aluno a ouvir a melodia antes de interpretar o instrumento, né? Isso é maravilhoso, saber que isso é uma realidade, através desse método, é uma realidade, né? Então, eu já sei o que eu vou tocar antes de tocar e sei como fazer. Então, essa é a minha, né, minha experiência, minha história, né, dentro desse... com esse método, né? Com esse método Kodály, e especificamente com essa técnica do solfejo relativo. Isso não vale só para tocar a melodia do instrumento, como também improvisar. Improvisar, porque é uma língua, né? O instrumento é apenas, funciona como se fosse um lápis na mão de quem é alfabetizado. Simples assim, né? Então, para mim, é maravilhoso, é singular mesmo esse método.